Saúde, irmãos, com a paz do Senhor. Estamos aqui para mais uma videoaula da nossa matéria Evangelhos e Atos. Então, é a nossa terceira lição do módulo de Evangelhos e Atos, onde nós iremos tratar do Evangelho de Lucas. Nas lições anteriores, nós falamos sobre o Evangelho de Mateus, falamos sobre o Evangelho de Marcos, e com isso nós mostramos que cada um revela Jesus através de uma perspectiva diferente. Mateus mostra Jesus como sendo o Messias que era esperado pelos judeus. O de Marcos mostra Jesus na perspectiva de servo do Senhor, de servo de Javé. No Evangelho de João, nós iremos ver que ele apresenta Jesus como Deus. E no Evangelho segundo Lucas, o Senhor é apresentado como o homem ideal. E nós vamos falar bastante aqui sobre essa questão. E com certeza será uma aula engrandecedora para todos nós. Bom, essa característica de revelação, ela se mostra em toda a Bíblia. Se nós formos observar, uma das características da literatura bíblica é exatamente a revelação gradativa de Deus. Então nós vamos ver, por exemplo, logo no livro de Gênesis, que Deus primeiro se revela como sendo o Criador de todas as coisas. Um Deus altíssimo, um Deus santo, que não consegue andar junto com o pecado. Mais à frente nós vamos ver que Deus se revela como um Deus que pune a iniquidade. Nós vamos ver isso lá no capítulo 6 de Gênesis, quando Deus manda o dilúvio sobre a terra. Deus não faz de forma a julgar a humanidade naquele período. Nós vamos ver também, mais lá na frente, que Deus se revela como sendo um Deus misericordioso com o seu povo, quando ele fala com Abraão e tem aquela interlocução com Abraão, aonde Abraão pergunta: mas Senhor, se houver ali 40 justos, mesmo assim o Senhor destruirá a cidade? E o Senhor começa a fazer aquele interlúdio com Abraão, aonde Deus fala para Abraão que mesmo que faltassem 5, pelo amor de 35, não destruiria, e assim por diante. Mais à frente, lá no livro de Jonas, nós vamos ver que Deus, ele é um Deus misericordioso com todo aquele que se arrepende dos seus pecados. Afinal de contas, Nínive era uma cidade que era inimiga do povo de Deus. Porém, Deus, ele não destrói a cidade de Nínive por causa do arrependimento de Nínive. E isso também acontece nos evangelhos. Os evangelhos por si só já são a revelação de Deus em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus Cristo é a revelação de Deus e do plano de salvação. Porém, a revelação sobre Jesus é também feita de forma gradativa, sendo feito por cada evangelho, focando uma parte da revelação de quem é Jesus de Nazaré. Bom, então vamos começar nossa lição falando sobre o Evangelho de Lucas. O Evangelho de Lucas é o terceiro livro do Novo Testamento e conta a vida de Jesus Cristo e de seus ensinos, começando mostrando que o Evangelho de Lucas era fruto de uma investigação metódica, Lucas fala isso logo no início, no seu capítulo 1, versos 1 a 4,
aonde ele afirma que o evangelho, o que ele estava escrevendo, era fruto de um trabalho de pesquisa minucioso, e apresenta Jesus não somente como Messias, como fazia Mateus, mas também como o Salvador de toda a humanidade. Por isso, ele faz questão de listar os antepassados de Jesus até Adão, filho de Deus, lá no seu capítulo 3, versos 23 a 38, para mostrar o quê? Para mostrar que Jesus era o segundo Adão, aquele que vinha para poder restaurar o erro do primeiro Adão. E ambos eram mostrando a linhagem de Jesus até Deus, né? Bom, Jesus então é apresentado no Evangelho de Lucas como sendo o servo que Deus iria enviar para cuidar dos pobres, dos presos, dos cegos, dos maltratados, ou seja, daquelas pessoas que eram desprezadas pela sociedade da época. Então, Lucas menciona a relação de Jesus com os samaritanos, com os cobradores de impostos, com as mulheres, com as crianças, com as viúvas, com as prostitutas, né? Mostrando uma relação humana de Jesus e mostrando que Jesus ele vinha exatamente para cuidar de todas as pessoas, ele vinha para salvar todas as pessoas, não somente um grupo de pessoas, como se poderia imaginar os judeus ou um outro grupo qualquer, mas todas as pessoas. Amém? Em geral, o livro de Lucas segue uma ordem como as que aparecem no Evangelho de Marcos. Só que Lucas narra o nascimento de João Batista e fala da infância de Jesus até os 12 anos de idade. Isso é algo que só vai ser encontrado no Evangelho de Lucas. Mas quem é Lucas? Lucas não foi apóstolo. Muita gente às vezes acha que Marcos e Lucas foram apóstolos. Não, Marcos e Lucas não foram apóstolos. Lucas, inclusive, é certo e garantido que ele não teve nenhum contato pessoal com Jesus. Ele era um homem nascido na Antioquia, na região da Síria, tinha formação grega e tudo indica que pertencia a uma família muito culta e muito abastada. Antigamente não é como hoje, né? Você, para ter uma boa educação, você tinha que vir de uma família que tinha condições de te dar uma boa educação. Hoje em dia nós temos a possibilidade de ver pessoas que, com seu esforço, com seu trabalho, com seu merecimento, ela consegue sair de uma situação de miséria, uma situação de incultura, para estudar e conseguir galgar degraus na vida social e chegar a uma condição abastada. Isso não era normal na época, então tudo sugere que ele era de uma família abastada e uma família muito culta. A Bíblia mesmo diz que ele era médico. Alguns estudos aplicam que, além de médico, ele também tinha o hábito de pintar e o talento de pintar, né? Então, ele foi companheiro de Paulo, né, na segunda viagem missionária, e ele era um colaborador, né? Paulo mesmo descreve ele como sendo um colaborador da obra, e nós podemos averiguar esse contato que Lucas tinha com Paulo através de Colossenses 4,14, 2 Timóteo 4,11, Filemon, verso 24. Então nós podemos ver que ele acompanhou Paulo em toda a sua segunda viagem missionária, e teve com Paulo durante sua prisão e morte em Roma, que aconteceu aproximadamente no ano 67 depois de Cristo. Pelo relato, né, referente ao pré-nascimento de Jesus e de João, o nascimento dos dois, detalhes sobre a vida da infância, da vida de Jesus na infância, nós podemos assegurar que ele conheceu e entrevistou pessoalmente Maria.
São coisas, eventos que aconteceram no período antes de Jesus nascer, que certamente nem Tiago, meio-irmão de Jesus, nem Judas, meio-irmão de Jesus, tinham condições de falar. Certamente ele teve que buscar essa informação diretamente de Maria. Lucas, nós podemos observar pela sua literatura, que nós podemos ver, né, o seu Evangelho e o livro de Atos, nós podemos ver que ele era dedicado e meticuloso, descrevia com riqueza de detalhes os eventos ocorridos durante o tempo do ministério de Cristo. Ele tinha um grego refinado, escreveu o seu Evangelho objetivando atingir as pessoas mais cultas de sua época, e tinha o objetivo de mostrar Jesus como o homem ideal, ou o homem perfeito, ou o filho do homem, né? Essa forma de demonstrar Jesus, né, e a sua forma de escrever faz com que muita gente afirme, inclusive esse é um consenso teológico, que ele escreveu o seu Evangelho para os gregos. Afinal de contas, no período que nós estamos falando, no período em que vivia Lucas, os maiores pensadores, o celeiro do pensamento antigo, da filosofia e da ciência, era a Grécia. Então, não é errado nós dizermos que Lucas escrevia para os gregos, até porque os gregos eles buscavam essa perfeição do homem. E Lucas apresenta um Jesus perfeito, um homem perfeito, um homem que, ao contrário de Adão, que falhou ao ser tentado, mostra Jesus, um homem que, ao ser tentado, não falhou e que cumpriu a sua missão de restaurar a glória do homem diante de Deus, ou seja, restituir essa condição do homem falar diretamente com Deus, coisa que ele não podia no período do Antigo Testamento. Nós temos que ter os sacerdotes para poder intermediar a comunicação entre Deus e os homens, né? Mas como ele mandou essa carta, como ele mandou esse Evangelho para Roma nas mãos de Teófilo, eu iria mais longe. Eu coloco que ele certamente quis atingir as pessoas mais cultas de sua época, né, mostrando o Jesus homem ideal. A datação é sempre um problema para a teologia, né? Nós sabemos que Lucas, quando escreveu seu Evangelho, o Evangelho de Mateus e de Marcos já estavam escritos. Portanto, a gente tem que considerar que existem várias datações, né, possíveis para esses evangelhos. Mas nós vamos ficar com o que está na matéria, né, do que está no livro, que data em torno de 59 a 63 depois de Cristo. Mas já avisando que não será impossível ou difícil vocês encontrarem em outras literaturas outras datações. O que é certo é que quem puxa a datação mais para baixo tem que puxar todas as demais também, porque é certo que ele já conhecia o Evangelho de Mateus e de Marcos, que já tinham escrito os seus evangelhos. Alguns aspectos, já falando do livro propriamente dito, do Evangelho, já falando teologicamente do Evangelho de Lucas, nós podemos observar alguns aspectos diferenciados. Afinal de contas, nós estamos falando do último dos 3 evangelhos sinópticos. E para quem lembra da última lição, da última aula, os evangelhos sinópticos são aqueles evangelhos que são parecidos entre si, né? A palavra sinótico, que significa ver junto, né? Ver em conjunto, eles são muito parecidos e muitas pessoas, às vezes olhando de forma desapercebida, acham que estão lendo a mesmíssima coisa. E não é a mesmíssima coisa, são muitos eventos parecidos, mas cada um mostrando um ponto de vista diferente em relação à revelação que quer passar para o leitor, né? E Lucas não é diferente, ele tem os aspectos diferenciados. Dentre todos
os eventos, as situações que nós podemos ver que diferencia Lucas dos demais evangelhos, nós temos que citar a profecia que dá tema, né, que dá o pano de fundo para o evangelho de Lucas. Essa profecia está em Zacarias, né? Para quem ainda não está acostumado ainda, é só você chegar em Mateus, volta um, Malaquias, volta mais um, Zacarias. Lá no capítulo 6 de Zacarias, no verso 12, está escrito da seguinte forma a profecia que fala acerca do tema que cerca o Evangelho de Lucas, que diz assim: e falou dizendo, assim fala o Senhor dos Exércitos, dizendo: aqui está o varão, o homem, né, cujo nome é renovo. Então, este era o tema, este é o tema do Evangelho de Lucas, ou seja, cumprindo a profecia de Zacarias 6,12, aonde o Senhor diz que estará mandando o homem cujo nome é renovo, seu filho cujo nome é renovo. Existem também quatro cânticos que são muito importantes para o entendimento do Evangelho de Lucas, né? O primeiro deles é o Magnificat de Maria. Inclusive, esse Magnificat de Maria, ele foi mal interpretado e mal aplicado na Igreja Católica, aonde eles fazem a divinização de Maria por causa desse texto, né, aonde a esposa de Zacarias, né, ela quando sabe que Maria chega e o seu filho João Batista pula dentro de sua barriga, ela fala para Maria que ela é bem-aventurada por estar trazendo o Salvador, uma vez que a criança que estava no ventre dela pulou, né? Então ela começa um cântico ela faz um cântico, né? E esse cântico fala sobre a bem-aventurança de Maria, enfim. Mas a Igreja Católica diviniza Maria por causa disso, quando o cântico não tem nada a ver com a divinização de Maria. Depois nós temos o Benedictus de Zacarias, né? Que Zacarias ele recebe a visita do anjo, recebe a promessa de que ele seria pai com a sua esposa, e que eles teriam um filho, que o nome do menino deveria se chamar João. Só que Zacarias ele duvida, ele questiona: mas eu sou velho, minha esposa também é velha. E o anjo diz que no tempo certo ela daria o filho para ele, né? E que por causa dele ter duvidado, ele ficaria surdo e mudo. E isso aconteceu, ele ficou surdo e mudo até o dia que João Batista nasceu, e as pessoas começaram a questionar a sua esposa qual o nome que colocaria, e ela muito firme fala João. E as pessoas começam a questionar: não, mas não tem nenhum João na tua família, na sua família não tem nenhum João. Então resolvem perguntar a Zacarias, tocam nele, chamam a atenção dele, perguntam para ele qual seria o nome da criança. Ele pega papel, pega algo para escrever e escreve o nome do menino como João. E as pessoas ficaram maravilhadas. E aí Zacarias imediatamente ele começa a ouvir e a falar, e ele então começa um cântico de adoração
referente ao que aconteceu com ele. Há também o Nunc Dimittis, né, que é a oração de despedida, né, de Simeão, né, que Simeão ele tinha uma promessa do Senhor que diz que ele só morreria depois de ver o Salvador, né, o Messias de Israel. E quando essa passagem é uma passagem muito bonita, porque mostra uma intimidade deste homem para com o Pai, e ele é muito feliz quando ele recebe Jesus em seus braços para apresentá-lo ao Senhor, e ele imediatamente recebe do Espírito Santo a confirmação de que aquela criança é o Messias, e ele faz uma declaração maravilhosa, onde ele conclui dizendo: agora posso ir em paz, porque o Senhor tem me mostrado o meu Salvador. Então é uma passagem muito bonita, uma passagem muito forte, e mostra como Jesus, tudo que cercava Jesus, estava tudo preparado para receber Jesus, né? E tem o cântico Glória in Excelsis dos Anjos, né, que está no capítulo 2, no verso 14, que fala quando Jesus nasce e os anjos aparecem para um grupo de pastores e fala para esses pastores: olha, acabou de nascer uma criança, essa criança é o Salvador, vocês têm que adorá-lo. E eles vão para a manjedoura, voltam para a estalagem onde estava Maria e José com Jesus na manjedoura, né? E quando eles chegam lá, eles adoram a Jesus, e os anjos começam então a fazer glorificar e a exaltar o nome de Jesus ali, e todos veem o que está acontecendo. Também nós temos 6 milagres que acontecem no Evangelho de Lucas, e todos eles têm como características a apresentar Jesus, né, no seu Evangelho: a grande pescaria, a ressurreição do filho da viúva de Naim, a mulher com o espírito de enfermidade, o hidrópico, né, que é barriga d'água, né, os 10 leprosos e a cura da orelha de Malco, que inclusive é o único evangelho que dá o nome do soldado que teve a sua orelha cortada, foi o Evangelho de João. Mas quem fala mais detalhadamente acerca da cura da orelha de Malco foi no Evangelho de Lucas. E também nós temos 10 parábolas bem peculiares nos Evangelhos de Lucas, e todas elas são bem significativas, né? Os 2 devedores, o bom samaritano, o homem rico e o celeiro cheio, a figueira estéril, a dracma perdida, o filho perdido ou o filho pródigo, o administrador infiel, o rico e Lázaro, o juiz iníquo e a viúva importunadora, e as orações do fariseu e do publicano. Todas essas têm como característica, né, o significado de Deus como alguém que entregou algo para alguém tomar conta, ou que entregou algo para alguém por algum motivo, e depois vem fazer a sua cobrança, vem cobrar aquilo que foi dado. E é sempre com essa característica, essas parábolas, né? Ou então com a característica de algo que foi perdido e que agora deveria ser procurado ou encontrado de forma diligente, né? Depois disso, nós podemos analisar o Evangelho de Lucas com, né, alguns assuntos, né, alguns assuntos que tratam de forma bem direta ao ministério de Jesus, né? O Evangelho de Lucas ele faz uma boa separação, uma boa distinção acerca de cada um dos momentos do ministério de Jesus, né?
Então, nós poderemos começar essa análise estudando a chegada de Jesus e os assuntos pré-ministeriais. Esse é um assunto que toma o Evangelho de Lucas do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 2, verso 52, onde ele vai tratar de toda a preparação, todo o momento de preparação para a chegada de Jesus. Então nós temos a introdução, nós temos a história do pré-natal, do pré-nascimento de Jesus, ou pré-natal, e depois nós temos até do verso 6 do capítulo 2 até o verso 52, o momento pré-ministerial, ou seja, preparação no ministério de Jesus. Existe também, é citado também um precursor, ou seja, alguém que dá o start em todo o processo, né? Esse assunto é tratado no capítulo 3 do Evangelho de Lucas, aonde vai contar a situação do rei Herodes, o tetrarca. Nós precisamos entender que Herodes não é um nome. Herodes é como se fosse um título de dinastia. Era assim, como nós temos Faraó, nós temos os reis da Europa como Luís, aí nós temos Luís XV, Luís XVI. Herodes também era um nome que era dado para a sua dinastia, para aquele que seguia no reinado dentro da dinastia dos Herodes. Então, Herodes, primeiro nós temos o tetrarca. Este é aquele que começa a perseguição e começa a matar as crianças, né? Esse é o Herodes o Grande, que começou a matar as crianças quando descobre que o rei dos judeus teria nascido. Então ele, para não perder o reinado, ele tenta matar o Messias. E depois dele nós temos o filho dele, que é o Herodes Antipas, que casou-se com a esposa de seu irmão, que ficou conhecida como Herodias. Esses nós temos que ter o entendimento de que são duas pessoas diferentes, pai e depois o filho que segue no reinado. Depois Lucas continua falando acerca do batismo em águas, né, que é o assunto que é tratado do capítulo 3, verso 21 até 38, aonde mostra o batismo do Senhor. Aí ele faz a genealogia divina, né, que é quando Deus dá o testemunho dele, dá o testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Depois Lucas é o único que fala a idade com a qual começou o ministério de Jesus, começou a caminhada ministerial de Jesus. E depois ele segue com a genealogia terrena de Jesus, aí sim, para mostrar que o Jesus como o homem ideal, seguindo sua genealogia de trás para frente, de José até Adão e de Adão a Deus. Logo em seguida, Lucas dá o relato da tentação no deserto, capítulo 4, versos 1 a 14. Nós vamos ver a tentação de Jesus no deserto. Isso por quê? Porque Lucas ele mostra uma característica de Jesus que é a seguinte: olha só, tudo que acontece até a tentação no deserto é pré-ministerial. Por quê? Porque Jesus ele tem que ser batizado nas águas primeiro, como se fosse uma consagração, o que dá a ele o direito de começar o seu ministério. Porém, ele tinha que passar primeiro pela provação. Quando ele passa pela provação no deserto e que volta para Jerusalém, aí sim Lucas começa a tratar do ministério de Jesus, mostrando todo o trabalho de Jesus e de forma bastante intensa. Porém, até aqui, Lucas mostra que o ministério de Jesus ainda não tinha começado. Por quê? Ele precisava ser consagrado, ele precisava ser aprovado, assim como Adão foi reprovado na sua tentação. Então, logo depois que Jesus volta
para Jerusalém, começa então o primeiro período ministerial, que vai do capítulo 4, 14 a 5, 11, que fala acerca do primeiro período ministerial de Jesus, aonde o reino é proclamado, né? O ministério de Jesus começa a partir desse momento, depois dos 40 dias de jejum no deserto, e que ele volta para poder começar a pregar. É logo nesse momento que lá no verso 14 ele vem dizendo assim: no poder do Espírito regressou para a Galileia, né? Isso já nos mostrando que nenhum ministério pode começar sem uma confrontação com os poderes das trevas, né? Então, daí ele prossegue para o capítulo 5, verso 12, até o capítulo 9, 21, aonde há o segundo período ministerial em que o rei é proclamado. Esse segundo período ministerial, nós vamos perceber que o trabalho de Jesus é muito intenso. É nesse momento que Jesus chama os discípulos, envia os discípulos para pregar, mostra também o tempo que Jesus gasta para treinar os 12. Jesus vai pregar, realiza milagres, é muito intenso esse momento, porque o rei está sendo proclamado, né? Então é comum, inclusive, uma das características do Evangelho de Lucas é que ele realiza muitas curas nos sábados, né? O que faz ter muito confronto com os fariseus, e é exatamente um desses milagres que ele realiza no sábado que Jesus chega e diz que até do sábado o Filho do Homem é Senhor. Logo depois, já no capítulo 9, verso 22, aí até o 18, capítulo 43, nós temos o terceiro período ministerial, onde o rei é rejeitado. É nesse período, nessa parte da literatura de Lucas, que nós vamos ver o primeiro anúncio do seu sofrimento. Jesus fala acerca do sofrimento que ele ia passar, fala aos discípulos da glória que viria depois desse sofrimento, mostra as glórias futuras, né? A ideia das glórias futuras que serão depois do sofrimento, né? Tem como parte do treinamento, né? Que os 3 discípulos aterrissassem e se dessem conta da realidade do mundo, pois a tendência era de ficar usufruindo das delícias e experiências do céu, né? Jesus cura um menino lunático. Então tudo isso acontece nesse terceiro período, onde o rei é rejeitado. Vale a pena vocês darem uma olhada, dar uma lida mais detalhada com essa visão, e vocês vão entender bastante essa questão. Nessa parte também é onde Jesus faz muito das suas parábolas, conta muito de suas parábolas. E por fim, no quarto período ministerial, né, nós temos o reino sendo rejeitado. Vai do capítulo 19, 1 até 22, 38, aonde Jesus ele está indo, começa a contar a história das 2 últimas semanas de Jesus em Jerusalém. Como nós falamos em Marcos, já tinha ficado bem claro que Jesus ele prega em toda aquela região, indo para várias cidades, viaja bastante, mas quando chega o período em que tudo devia ser consumado, Jesus ele vai para Jerusalém, onde queriam matá-lo, e dali não sai mais, ele fica andando muito perto. Na página 86 do seu módulo, você vai poder ver de forma bem mais detalhada que Jesus ele ficou ali em Jerusalém nessas 2 últimas semanas, não saiu mais dali, ele ficou perto, porque já era o tempo de ser consumado. Então você vai ver que Jesus vem de Jericó para Jerusalém, depois ele sai para
fica perto de Jerusalém, ele volta um pouquinho, segundo Marcos, se a gente fizer a analogia junto com Marcos, nós vamos perceber que ele foi para o Monte das Oliveiras, onde ele conta a parábola das minas, né? Depois ele volta de novo, vai a Jerusalém, né? E dá a missão dos 2 discípulos em busca do jumentinho, que é quando ele vai fazer a entrada triunfal em Jerusalém. Depois ele sai do Monte das Oliveiras e volta para Jerusalém, né? Depois ele vai para o templo, depois ele ensina no templo, depois aonde está, inclusive há uma conspiração para matá-lo. Nós vamos ver que ele permanece no templo, é confrontado com os inimigos, né? Conta a parábola dos trabalhadores, dos lavradores maus, fala a questão da ressurreição com os saduceus. Depois tem aquela passagem da viúva pobre, que começa o ofertório. Então ele fala acerca da viúva pobre, quando ela entrega as 2 moedas, aonde ele fala que ela deu mais do que todos. Depois ele continua no templo e faz o discurso profético, né? E enfim ele faz a última Páscoa e vai para o Monte das Oliveiras, aonde ele seria capturado. Passado esses 4 períodos ministeriais, né, que nós vamos encontrar em todos os evangelhos, mas Marcos e Lucas fica bem mais claro. Lucas então ele começa a falar acerca da agonia no jardim, que vai do capítulo 29, verso 39 até 46. E essa passagem ela é muito forte no que tange a exortação de Jesus à oração, da importância da oração, né? Jesus se afasta para orar sozinho, clama ao Pai, tem a ministração dos anjos. Jesus ora ao Pai, né? No verso 44. Jesus volta para onde estão os discípulos, né? E os discípulos, ele exorta os discípulos para orar. Então é uma passagem que está muito apegada à questão da importância da oração. Depois disso, nós vamos ver o que a gente pode chamar de batismo de sofrimento, do capítulo 22, 47 a 24, 12, né? São os eventos ligados à morte de Jesus, seu sepultamento e a sua ressurreição. Depois, Lucas trata acerca dos sucessores de Jesus, né? No caso, os apóstolos, e daí por diante até chegar a nós, aonde esse assunto é tratado do capítulo 24, verso 13 até o verso 49, onde nós vamos encontrar a jornada para Emaús, né? Onde vão estar 2 discípulos andando até Emaús, onde ficava aproximadamente 10 km de distância de Jerusalém. Eles já estavam desanimados, estavam voltando para a sua vida normal, né, achando que mais nada ia acontecer, e Jesus começa a caminhar com eles e a falar acerca das coisas do que aconteceu, explicá-los o que havia acontecido ali. Depois esses discípulos retornam para Jerusalém, quando eles reconhecem que aquele homem que andou com eles 10 quilômetros e que ainda ficou com eles um tempão era o próprio Jesus. Eles voltam correndo para Jerusalém, andando mais 10 quilômetros para encontrar com os discípulos. E aí depois nós temos os 11 discípulos, onde Jesus aparece para eles, né, e para os demais. Depois nós temos um período pós-ministerial ou de ascensão, né, aonde Lucas conta que Jesus os levou para Betânia, e daí é ato contínuo. Termina Lucas, começa Atos, é ato contínuo, né? Jesus sobe aos céus e daí começa a história de Atos, aonde o Espírito Santo desce e as pessoas, acontece o dia de Pentecostes, e Pedro faz a sua primeira pregação diante da igreja, né, que ali se fundava. Bom, com isso nós terminamos a nossa lição número 3, que fala sobre o Evangelho de Lucas.
Espero que tenha sido muito bom para vocês. Aconselho que leiam o Evangelho de Lucas e que façam uma leitura pormenorizada do módulo, porque nós fizemos uma abordagem resumida, mas o módulo trata mais a fundo dessas questões. Havendo dúvidas, pode me procurar no Facebook ou no WhatsApp e nós estaremos tirando todas as dúvidas que venham a surgir. Fiquem na paz do Senhor, que Deus os abençoe, em nome de Jesus.